Boa noite, boa noite a todos. Todo mundo entrando para assistir a nossa live. Olá. Então vamos começar 21 horas em ponto. Eu sou Denise Sugitani, eu sou a diretora da ONG Prematuridade.com e a gente está aqui hoje para falar sobre a introdução da alimentação complementar para os bebês prematuros. E a doutora Patrícia Junqueira, que é a fonoaudióloga, que a gente vai conversar, é uma super expert no assunto. Então eu vou adicionar a doutora Patrícia na conversa e vocês já vão entender por que ela é a pessoa certa para falar desse assunto com a gente. Vamos ver se eu consigo adicionar aqui agora. Isto. Boa noite, olá. Olá, doutora Patrícia. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando e trocando com vocês. Que bom. Então, eu vou só apresentar a doutora Patrícia para vocês. Ela é fonoaudióloga, ela é idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Infantil e estou colando aqui, né? Mestre e doutora em distúrbios da comunicação, também é autora de livros sobre alimentação infantil, que depois ela vai falar um pouquinho mais. E tem muito tempo de experiência com clínica com crianças tratando questões de motricidade orofacial, alimentação e fala. E também, com muita honra, faz parte do nosso conselho científico da nossa ONG. Então, vamos falar sobre a introdução da alimentação complementar em prematuros. A gente pensou em fazer mais ou menos assim. A gente tem 4 questões que são dúvidas bem comuns das famílias em relação à alimentação, que a gente vai perguntar para a doutora Patrícia. E se vocês tiverem outras questões, podem ir, né, digitando que a gente vai anotando para ela falar depois. Em torno de meia hora, acredito, a gente consegue falar bastante coisa, tá? E se alguma pergunta ficar de fora, depois a gente pode enviar para a doutora Patrícia e a gente dá o retorno num post para o site, né? Pode ser assim. Então, vamos lá. Doutora Patrícia, a gente sabe que para bebês que nascem a termo, a questão da introdução da alimentação complementar, que é todo aquele alimento que não é o leite materno e não é a fórmula, né, a mamadeira, já é um processo, né, mais complicado. Então, geralmente, em torno de 4 a 6 meses de vida que se introduz essa alimentação para o bebê a termo. Como é que funciona para o bebê prematuro, né? Quando isso deve acontecer e como é que funciona? Tanto para o bebê a termo quanto para o bebê prematuro, o mais importante é que a gente possa identificar os sinais de prontidão para essa introdução alimentar. Né? Então, no caso do bebê prematuro, é muito importante que a gente observe se essa criança já tem um controle postural, então se ela já sustenta o pescoço, né? Se ela já consegue sentar, mesmo que sem apoio, porque se ela já sentar sem apoio, a gente consegue fazer alguns ajustes para possibilitar com que ela receba isso, né? Um aspecto importante é se esse bebê já possui a coordenação entre a sucção, a respiração e a deglutição. Então, essa coordenação, ela é muito importante porque para a introdução da alimentação complementar, mesmo que nós façamos alimentação, introdução participativa, na qual a criança pega, ela também vai ser auxiliada com a colher, né? E esse movimento de sucção com a colher é o mesmo e que o bebê teria que aprender, né? E muitos prematuros nascem com essa dificuldade. Então, é o mesmo movimento. Ele coordenar esse movimento de sucção, respiração e deglutição é fundamental, né? E também que esse bebê tenha já uma condição de explorar a cavidade oral favoravelmente, né? Que ele aceite toques e leve a mão à boca. Então, esses aspectos são fundamentais antes da gente pensar na introdução alimentar para o bebê prematuro. E também tem a questão da idade corrigida, né, doutora Patrícia? A gente sabe que a gente não pode esperar que um prematuro atinja todos os marcos do desenvolvimento que é esperado por um bebê a termo no mesmo prazo. Então, a gente não pode comparar ele a um bebê que nasceu de 40 semanas. Não. E muito mais do que isso, nós temos que considerar se esse bebê está pronto para a introdução alimentar. Não só a idade cronológica, né? Muitas vezes, ele está com 6 meses de idade corrigida, então tem que entrar. Então, às vezes, é
piedade da família, né? Porque às vezes nós temos muitas situações lá no Instituto de bebês que não estão ganhando peso, que o peso não está suficiente. Então, às vezes, os próprios pediatras ou até a própria família fala, bom, já que não está ganhando peso apenas com a fórmula ou com o aleitamento materno, vou entrar com a alimentação complementar para que aí ele vai ganhar peso. E às vezes acaba se tornando um prejuízo essa entrada anterior fixada apenas na idade cronológica, né? A gente tem que analisar os sinais de prontidão, a questão respiratória também, que muitos bebês têm, podem ter ainda um desconforto respiratório, uma incoordenação, deve ser levado em conta. Porque a gente sempre fala assim, a gente pensa que comer é inato, qualquer um come, se deixar sem comer, vai comer, né? Só que comer é a terceira prioridade do corpo. Né? Então, primeiro é a postura, é o conforto respiratório, né? Primeiro lugar é a respiração, o segundo é a postura corporal e o terceiro é comer. Então, esses dois aspectos, principalmente, são grandes desafios para os bebês prematuros, precisam ser levados em conta. A gente recebe, às vezes, crianças que não têm sustentação de pescoço e a mãe está com a colher lá tentando. Então, isso impossibilita, dificulta e cria registros muito negativos, né, para o bebê. Certo. E esse bebê que às vezes já vem da UTI não-natal com um certo trauma psicológico ou fisiológico também da introdução da alimentação lá. Então, essa outra pergunta tem a ver com isso, quais são os principais fatores decorrentes da prematuridade que podem dificultar esse momento do bebê começar a comer alimentos mais sólidos, mais consistentes? Sim. Primeiro, é o atraso global no desenvolvimento que alguns bebês prematuros podem ter, né? Então, é o que nós falamos, não deve se pensar apenas na idade corrigida, mas principalmente nos pré-requisitos, se eles têm essa prontidão para comer, né? Outro fator muito importante são aqueles bebês que fizeram utilização de outra via de alimentação, né? Ou uma sonda, ou até a gastrostomia, né? Enfim, receberam algum outro tipo de alimentação, por outra via, né? Que não a oral. Esses bebês, muitas vezes, como a ingestão é controlada, o volume, o tempo é determinado, né, pela equipe médica que o está atendendo, então esses bebês acabam não registrando fome e saciedade. O que acontece num bebê a termo, né? Ele sente fome, ele recebe esse registro, ele chora, no momento para avisar, né, que ele tem essa sensação de desconforto, que a fome é um desconforto, aí amanhã o alimenta e ele registra o quê? Saciedade, prazer. Então vai girando um ciclo, né? Ele vai aprendendo a se autorregular. Muitos bebês prematuros, por não poderem ter essa oportunidade, eles não desenvolvem essa relação de saciedade, porque eles são constantemente alimentados a cada 3 horas ou a cada 4 horas com um volume determinado pela própria equipe médica, porque ele precisa ganhar peso ou porque aquilo é pré-determinado. Então, isso é um aspecto importante, porque às vezes quando ele vai começar a comer, ele não sabe nem o que é fome, né? Não abre a boca, ele não tem uma relação com a comida. Outro aspecto muito importante, os bebês prematuros, muitas vezes, eles acabam tendo alguns desconfortos gastrointestinais, né, que são muito recorrentes nessa população, e isso acaba gerando também um desconforto. Então, os vômitos frequentes, a náusea, né, e o próprio desconforto respiratório, né? Então, isso faz com que toda a cavidade oral seja, em vez de ser uma zona de prazer, ela acaba sendo uma zona de desconforto para o bebê, né? Então, ao invés dele entender a boca, levar a mãozinha à boca, ele recebe o quê? Né? Uma sonda, muitas vezes a asepsia feita com gaze, seringa, introdução de medicação. Então, a boca a boca do prematuro, muitas vezes, deixa de ter por muito tempo uma sensação de prazer e vai sendo registrada memórias negativas, causando até, em muitos casos, uma hipersensibilidade oral. Né? Essa hipersensibilidade oral ela tem que ser avaliada antes da introdução alimentar. Por quê? Porque se a criança tem uma hipersensibilidade apenas ao toque, se ela evita levar a mão ou objetos à boca, imagine os alimentos que têm sabor, textura, né? Então, isso é muito importante. Parece assim simples, óbvio, mas passa muitas vezes despercebido. Os pais, no estresse e na ânsia de alimentar aquela criança,
Nem tem a ver, distrai a criança. Opa, não foi nada, vamos lá. Né? E esse distrair no desejo de alimentar mascara um problema e cria uma relação muito ruim do bebê com a alimentação. Né? Então, esse é o mais importante, porque o bebê, para ele desejar comer, ele precisa ter um conforto, né? Um conforto sensorial. Ele precisa colocar na boca e ter essa sensibilidade, precisa ser cômodo para ele isso, prazeroso. E às vezes, por conta né, da hiperestimulação oral, isso não é possível. Né? Então, tem que sempre avaliar, né? Como é que é o conforto oral do bebê, né? Ele leva objetos à boca, ele aceita a mão, é fácil fazer a ingestão, né? Como é que eu vou colocar um alimento se eu não tenho essa etapa ainda? Sim, Então, antes disso já tem uma etapa sim, com importante. certeza. Sim, com certeza. Isso é bem importante. E criar registros positivos, memórias positivas com relação à mão. Porque muitos bebês, quando nós recebemos, eles passaram um ano, às vezes, na UTI, né? Um ano com uma alimentação por sonda, né? Às vezes ele sai com a gastrostomia, né? Então, como foi essa boca? O bebê sabe que ele tem boca, né? Modo de dizer, né? Ele precisa descobrir Uhum. a boca, precisa buscar o prazer oral, né? Então, não dá para do dia para a noite, por conta da idade, eu começar a fazer uma introdução alimentar. Né? Então, isso pode ser realmente muito ruim, né? E prejudicar, de fato, a introdução alimentar. Né? Então, eu sempre falo, náuseas, desconforto, travar-boca, isso não é esperado. Tá Uhum. claro, a primeira que você coloca, a criança pode ter uma reação facial, mas se isso permanecer ali durante 1, 2 semanas, não é esperado. Né? Que a criança permaneça com náusea, vômito, que você necessite distrair o bebê, né? Isso não é desejado. Certo. Sinal de que tem alguma coisa, né, que não está bem legal nessa introdução alimentar. É requisito que ainda precisa ser trabalhado, né? Antes de Certo. introdução alimentar. Certo. Super importante. Doutora Patrícia, e em casos assim de bebês que têm paralisia cerebral ou algum déficit neurológico, né, que a gente sabe que é mais complicado esse momento, né? Qual é a atenção especial, quais são os cuidados especiais que a gente deve ter com esses bebês? Sim, essa pergunta é muito importante, né? O primeiro passo, essa criança precisa ser muito bem posicionada, né? Porque muitos bebês com paralisia cerebral têm desconforto, têm alterações motoras, né? E quando isso não é priorizado, bom posicionamento, essa criança acaba tendo espasticidades ou movimentos compensatórios para conseguir buscar o ajuste, né? Para voltar ao equilíbrio. Lembra, a postura é o mais importante, né? Então, a postura é muito importante, tanto do cuidador quanto da criança. Segundo, avaliar se essa criança não tem nenhum risco para aspiração. Né? Então, alguns bebês com paralisia cerebral podem ter riscos maiores para disfagia. Então, observar se essa criança está apta, né, para a introdução alimentar. Outro aspecto muito importante dentro dessa população, muitas crianças com paralisia cerebral podem ter uma hipersensibilidade oral também, que pode fazer parte de um quadro de processamento sensorial. Né? Então, algumas reações que elas têm ao tocar o alimento, ao pegar, são extremamente aversivos. E muitas vezes se trata isso de uma forma motora, né? Ele não sabe mastigar, vamos ter que trabalhar. Mas tem que se ver antes, às vezes é um problema sensorial, principalmente nos bebês neurológicos, né? Então, essa questão sensorial precisa ser muito avaliada para que possa ser trabalhada anteriormente. Né? Então, o posicionamento, o conforto. Outra coisa que nós falamos aí muito mais, né, na criança com paralisia cerebral, é muito importante que não se veja apenas a idade cronológica. Então, a criança tem 10 meses, ela tem que comer grãos e pedaços. Não necessariamente. Né? Tem que se respeitar o conforto desta criança, né? A relação que ela estabelece com os alimentos. Então, se ela tem náusea ao colocar o alimento, se ela não consegue nem tocar o alimento, ela pode ter uma hipersensibilidade. Como ela vai colocar na boca? Né? Ela não consegue nem olhar para aquele alimento. Né? Então, esses ajustes prévios são importantes. Né? Então, a gente fala, tem que pensar a idade cronológica, o conforto,
sensorial, né? E ajustar o alimento, né, a textura do alimento, para a habilidade que a criança possui. Então, ela pode ter 2 anos e ela ainda não ter habilidade suficiente para comer a alimentação de uma criança de 2 anos. Então, esses ajustes são importantes. E o mais importante de tudo, né, é que a criança crie uma relação positiva com os alimentos e com o momento da refeição. Né? Ninguém come tudo, mas eu preciso que essa criança tenha confiança, estabeleça uma relação de confiança, tenha interesse e curiosidade pelos alimentos dentro das possibilidades que ela tem, né? Mesmo as crianças com bebê. Eu tenho, por exemplo, um bebê prematuro de 24 semanas, que eu atendo já há 2 anos no Instituto, ele tem outra via de alimentação, a gastrostomia, mas ele é capaz de sentar à mesa, de participar de uma refeição em família, ele aceita ainda pequenas quantidades, mas com alegria, com conforto, ele não nauseia, né? Então, ele é uma criança que pode participar de o que ele não consegue ainda ingerir, ele leva a boca, ele lambe, ele chupa. Tem essa intenção de levar o alimento. Muitas vezes, quando a preocupação é apenas de nutrir, você perde essa outra relação. Né? Você nutre, mas aquele momento de refeição para a família é uma tragédia. Ai, outra hora para alimentar, vamos lá. Né? Ai, o atalho, a criança vira para cá, vira para lá, tem um movimento, né? E aí você não consegue. Né? Então, quando a gente olha esse paciente, no caso, ele não consegue fisiologicamente comer, mas ele tem uma boa relação com a comida, né? Que é bem diferente. Os alimentos, ele adora sentir o cheiro, ele leva a boca, por exemplo, os biscoitos nós conseguimos esfarelar, ele adora, ele come de todos os alimentos, ele tem uma ótima relação. O volume ainda é pequeno? É, por isso que ele ainda está com a gastro. Né? Mas ele tem uma relação extremamente positiva. Então, por outro lado, a gente recebe, às vezes, crianças com paralisia cerebral que têm aversão ao momento da refeição, que gritam, que choram, muitos estão que ser praticamente imobilizados para comer. Né? Então, come via oral? Come, mas em que condições? Né? Então, isso é muito complicado para a mãe, porque a mãe também, né, se colocar nessa situação é extremamente estressante, e para a própria criança, né, que olha o alimento e já grita, já sai, não pode nem participar. Né? Então, a gente trabalha muito isso no Instituto, essa relação da criança. Ninguém come tudo, né? Nem nós, se a gente for pensar uma coisa ou outra. Mas você ter uma relação positiva com os alimentos e com o momento da refeição. Né? Que essas famílias possam olhar para a nutrição além, né? Que quando a gente fica olhando focado só na quantidade, que muitas vezes acontece, nós perdemos todos os outros aspectos da refeição em família, né? Que é a parte de sociabilização, que é a parte do compartilhar, né? E de estimular a curiosidade pelos alimentos, né? É verdade. E para as crianças com paralisia cerebral, até tem a questão da própria segurança, né? Que tu comentaste em relação à aspiração, né? Ou eles se engasgarem, então esse cuidado além, né? Sim, tem que fazer todo o ajuste e também dos utensílios, né? Então, tem os utensílios que vão favorecer que a criança se alimente, que ela faça uma cooptação melhor, ajuste no copo, no volume, na textura, que vão favorecer essa alimentação. Às vezes os pais querem muito que a criança coma sólido, né? Eu quero que ele mastigue. E muitas vezes, quando chega no instituto, eu falo, não, mas ele tá comendo grão. Mas eu falo, olha, ele tá engolindo inteiro. Ele não tá mastigando, não tá lateralizando a língua, né? E a mãe acha que, tá bem, eu tô pondo os pedacinhos de frango, tá comendo, doutora, tá comendo. Eu falo, mas vamos ver juntas, né? E aí, realmente, ele engole inteiro, né? Então, isso também é complicado para o sistema gastrointestinal, tudo, né? E a criança acaba não tendo prazer. Come, mas come distraído. Essa é outra, né? Ele só come com DVD, né? Ele só come com a distração. Por que será? Né? Então, precisa ter a distração. Ele não tem prazer em comer, não tem autonomia para comer, né? Então, nós trabalhamos muito isso é muito importante. Eu acho que a nossa próxima questão é justamente falar quais são esses pontos fundamentais que são essenciais para a introdução alimentar ser bem sucedida. Algumas coisas, né, tu já comentou em relação é tão precoce esse cuidado, muito antes da gente pensar em oferecer o alimento, a gente já tem que identificar sinais, né, se o bebê vai ter ou não uma boa relação com aquele momento. Então,
teria algum outro fator que seria algum ponto, né, importante para que esse momento seja bem sucedido, além da atenção dos pais já antes, dessa questão de não, né, não ficar tão ansioso em relação a esse momento, cada criança é uma criança, enfim. Eu acho que você falou agora num aspecto importante, né? Quando nós pensamos em alimentação, nós estamos pensando numa díade, né? Numa troca. Então, tem quem recebe e quem alimenta, né? Esse momento é muito importante a gente não olhar apenas e só para a criança, né? Nós temos que olhar também para a mãe ou para o cuidador e instrumentalizá-la, porque muitas vezes eu recebo, né, as mães, elas falam assim, chegou o momento o pediatra falou, tá liberada a alimentação, pode alimentar, começa com a frutinha, depois vai... Aí ela fala, tá, mas onde eu ponho? Às vezes os bebês prematuros são extremamente pequenos, não se adaptam no cadeirão inicialmente, né? Fica todo caído, escorregando, aí vai para o colo, vai para o carrinho, né? Então, orientar essa mãe, qual o melhor local para posicioná-lo? Não dá para ser no cadeirão? O posicionamento é fundamental. Então, não dá para ser no cadeirão? Vamos colocar no bumbo, vamos colocar no bumbo já acoplado, né? A cadeira para ele ficar alto, né? Vamos cuidar disso, vamos olhar se esse bebê, se essa mãe está muito ansiosa, né? Preparar essa mãe para esse momento, porque muitas mães, isso a literatura também mostra, a mãe do prematuro, muitas vezes, ela quer alimentá-lo, seja lá como for, né? Quer que ele ganhe peso, que ele se desenvolva. Então, olha, doutora, eu vi com distração ele come muito mais. Se eu tiro a distração, ele come menos. Então, eu prefiro pôr a distração para ele comer mais. Então, a gente conversa também, orienta essa mãe, né? Que ele pode até comer mais. Mas qual é o problema? Ele não registra isso. Quando nós comemos distraído, nós não fazemos os registros de que nós estamos comendo. Isso, a longo prazo, é devastador, né? Então, esse preparo, né? A conversa, qual colher? Né? Vem com aquela colher côncava, que parece uma concha, aí o bebê não abre a boca, a mãe tem que puxar enganche, cai tudo aqui, aí o bebê não consegue se organizar. Né? Então, vão criando situações que vão perpetuando e dificultando o momento da alimentação. Então, os utensílios a serem utilizados são importantes de serem orientados para a mãe, né? Preparar antes, então a gente fala assim, não é assim, a introdução alimentar vai começar amanhã, eu vou hoje começar. Não, porque tem outros aspectos que precisam ser verificados, né? A criança, quando ainda não come, ela pode sentar à mesa, né? Ela pode observar a família comendo, porque isso ela vai sentindo já os cheiros, vai dessensibilizando, né? O olfato, vai vendo aquilo, vai ficando curiosa, pode até pegar um alimento que não tenha perigo de se soltar, né? Para ela começar a interagir com esses alimentos, né? Então, isso é muito importante. Então, são passos antes que podem ser trabalhados antes da introdução alimentar, para que a introdução alimentar seja realmente um momento de sucesso. Verificar se o bebê de novo leva objetos à boca, se ele tem uma hipersensibilidade, né? Evitar dar remédio com colher, né? Porque pode fazer uma associação negativa. Então, são aspectos que são importantes no prematuro e que, se a gente puder preventivamente orientar, né? Com certeza vai ser muito benéfico. Vai ajudar bastante. Antes tinha alguém que entrou aqui, alguma mãe, perguntou em relação à chupeta, se atrapalha, se ajuda ou não tem influência nesse processo. De introdução alimentar, nunca li nada a respeito, né? A chupeta ela pode ser utilizada, a gente sempre dá preferência pela chupeta ortodôntica, né? Mas que ela seja utilizada apenas nos momentos de ansiedade do bebê, com a função de sucção mesmo. Assim que o bebê sugar e se tiver a necessidade dele reduzida ou minimizada, a gente pede para tirar e guardar e nunca deixar a chupeta pendurada no corpinho do bebê para facilitar essa introdução. Né? E gradativamente, principalmente até no máximo 1 ano, que essa chupeta saia da vida do bebê. Né? Certo. Não. Tá. E tem algum estudo que mostra em relação a sabores, por exemplo, doce, amargo, se existe alguma rejeição maior em função da prematuridade para alguma textura também?
Tá. Com relação ao sabor, não tem nada que relacionado ao prematuro, né? O que já fizeram algumas pesquisas é se o sabor, se a introdução da fruta, né, favoreceria uma preferência maior por alimentos mais adocicados, né? Uhum. E estatisticamente não foi. Compararam bebês que introduziram primeiro a fruta com bebês que introduziram primeiro a papa principal, né? Para ver se a longo prazo existiria uma preferência maior por alimentos mais adocicados. Isso não foi relevante, estatisticamente não houve diferença, né? Com relação à textura dos alimentos, algo que é importante é verificar essa hipersensibilidade oral, que muitas vezes pode ocorrer nos bebês prematuros, né? E alguma Uhum. dificuldade sensorial. Né? Quando você observa uma dificuldade sensorial ou uma hipersensibilidade, isso pode dificultar, sim, a aceitação de alimentos mais em pedaços, alimentos que se perdem na boca, pela dificuldade de discriminação sensorial. Então, alguns pais podem ter dificuldade na transição, né, da papa amassada para a papa em grumos, em pedaços, né, que é um sinal de alerta para a dificuldade alimentar, que pode ser decorrente dessa imaturidade que eu disse. E em relação aos utensílios, muitas pessoas perguntando em relação à seringa, uso de copinho, um bebê de quase 2 anos, né, com dificuldade para tomar no copo sozinho. Então, Que o uso de seringas, nós pedimos realmente para que seja evitado. Tá? A seringa não é um bom utensílio, não é um utensílio para alimentar um bebê. A gente sabe que muitas mães fazem uso disso, né? Mas não é um bom um utensílio que a gente orienta para que seja utilizado de forma alguma, né? Existem alguns copos de transição, né? Que favorecem essa passagem para o copo aberto, né? Então, são copos que têm um bico rígido, né? Se só jogar copos de transição, tem de várias marcas aqui no Brasil, que favorecem essa transição para o copo aberto. Existem também os copos com canudo, que são muito bons e que podem facilitar, né? Até chegar no copo com o copo totalmente aberto, que a criança em torno de 2 anos e meio, 3, já tem total habilidade, até 2 anos, para tomar com segurança. Certo. Eu pergunto aqui, como posso diminuir essa hipersensibilidade? Uhum. A hipersensibilidade, a gente precisa ver a causa, né? A causa dessa hipersensibilidade. Mas muitas vezes é importante que o bebê seja estimulado a levar a própria mão à boca. Né? Uhum. A melhor forma de estimular isso é o bebê começar a descobrir e levar a própria mãozinha à boca. Né? Então, dependendo da idade do bebê, nós orientamos a mãe, né, a começar muitas vezes apenas com brincadeiras, né, com contato aqui na boca, né, e gentilmente colocando a própria mão do bebê. Precisa ver o grau de hipersensibilidade que essa criança tem, mas favorecer e criar oportunidade para esse bebê levar a própria mão e objetos à boca. Né? Tem alguns casos que são mais patológicos que vão necessitar de uma intervenção de um especialista, né? No caso de um fonoaudiólogo que lida. Mas favorecer sempre que esse bebê leve objetos à boca, leve a própria mão à boca, né? E nunca seja invadido, desrespeitado. Então, nem o profissional, nem os próprios pais que fiquem forçando ou a gente fala forçar e invadir mesmo a boca, né? Sim. Tem que ser gentilmente, né? Com toques mais firmes e mais profundos. Cuidar muito, que às vezes os prematuros, eles vêm da UTI ou saem do hospital com algumas orientações com relação à higienização oral. Né? Então, já Uhum. peguei muitos bebês que, por exemplo, a babá ou até a própria mãe higienizava ainda com gás, com soro fisiológico. Então Uhum. eu falava, olha, isso causa uma aversão terrível. Imagina soro fisiológico, né, gase. Ai, mas limpa bem, mas a gase é terrível. Né? Isso acaba ao longo do tempo causando uma hipersensibilidade. Então procurar um odontopediatra para que possa orientar a higienização, né, de forma mais tranquila, de forma mais eficaz, para não causar também essa aversão. Certo. E em relação bom, acho que tu comentaste agora que em alguns momentos é importante, né, procurar auxílio profissional, né? Uma mãe comentou que o filho não aceita de jeito nenhum a madeira nem copo, empurra e não tem jeito, né? Então, nesses casos,
que tu orientas é procurar um profissional para que esse processo seja o menos traumático possível e ele não fique com essa aversão a longo prazo, né, da alimentação. Sem dúvida, porque existe uma fórmula matemática, né, que a gente brinca que é assim, forçou, recusou, né? Então isso não tem jeito. Então a gente tem que identificar qual é o problema que está acontecendo, por que esse bebê está recusando essa mamadeira, esse copo, pode ser desde um problema gastrointestinal até uma aversão, uma hipersensibilidade oral, para que isso seja minimizado, porque senão é aquilo que eu falei, os registros negativos vão sendo feitos, né? E aí ele associa sempre e vai ficando cada vez pior, porque ele vai associando o momento da mamada a um profundo desconforto, né? A gente fala uma tortura mesmo. Então, Sim. precisa avaliar as questões gastrointestinais, as questões orais, para que a gente possa realmente ajudar esse bebê e essa mãe de modo mais efetivo. Patrícia, tem várias perguntas, muitas interessantes, eu já estou anotando aqui para a gente não vai conseguir dar conta de todas, mas eu queria te perguntar se essas aversões, essas dificuldades para a introdução dos alimentos no prematuro, ela tem relação com o tempo de uso da sonda orogástrica, do tubo de respiração, né, do tempo de internação, o que os estudos mostram assim na prática, né, na tua experiência? Tem a ver com isso e tem com o tempo, né, de intubação, uso de outra via de alimentação, mas também tem muito a ver com com o desenvolvimento neurológico, né, com a própria prematuridade, né, que pode causar, né, esse atraso neurológico leva mais facilmente a uma hipersensibilidade, que muitas vezes não é só na boca, né? Aquele bebê que chora, que tem mais dificuldade para se organizar para dormir, né? Que se incomoda com o som, que se incomoda com a luz, né? E ele também se incomoda, né? Também tem essa hipersensibilidade, que é um bebê mais sensível, é um bebê que também tem essa cavidade oral mais sensível. É realmente muito frequente, pelas questões sensoriais, pelas questões neurológicas e pelo uso de outra via de alimentação. Certo. Então, a gente, se para bebês a termo, a gente já sabe que essa questão da introdução alimentar é delicada, né? Para os prematuros, ela pode ser ainda mais complicada em função desses fatores complicadores, da própria sonda, e até a ansiedade dos pais, que é totalmente compreensível em relação, né, a um bebê que já tem a saúde mais fragilizada, né? E aquela sensação de proteção, de querer alimentar, do ganho de peso, que é o primeiro fator que se pensa para ele ter alta da UTI. Então, tem toda essa carga que é totalmente compreensível, né? Mas que tem que ser avaliada nesse momento, assim. E que isso tem um impacto a longo prazo, né, para a vida daquela pessoa quando for adulto, que a gente não faz ideia, né, de quão importante é isso. Isso que eu, assim, é uma das minhas bandeiras, né? O que a gente trabalha muito com as famílias, né? Então, claro, a gente compreende a ansiedade, porque a gente fala, né? Essa coisa do ganho de peso tá ligada à vida, né? E isso é uma coisa que perpetua, né? Que nasceu junto com o bebê prematuro, né? E tudo é baseado nisso para que seja tranquilo, tenha alta, tal. Então a mãe carrega essa crença, né? Que ele só tá bem quando a balança disser, né? Isso é um dos parâmetros, né? Todo o restante vai possibilitar com que essa criança crie uma relação positiva com o que ela goste de comer. Que ninguém tem como fazer uma criança comer. Tudo bem quando é bebê, quando tem 7 meses, um aninho, a gente ainda consegue tapear e colocar. Só que essa criança cresce, né? E ela carrega essa memória, né? Fica registrado no sistema límbico dela. A gente brinca, assim como a gente lembra, né? Sente um cheiro e lembra, bolinho de chuva que a minha avó fazia à tarde na casa de praia, quando eu... O bebê também lembra o momento que era forçado a comer. Né? Então, tanto os registros positivos são realizados, quanto os negativos. Né? Então, quanto é importante a gente propiciar, né, registros positivos. E a mãe tem que acreditar e estar certa e ser orientada que, ao criar este clima, a criança vai comer mais. Né? Ao ser respeitada nas suas preferências, fazer ajustes em que ela possa ter maior interesse. Então, o meu sonho era que meu filho comesse purê de batata. Às vezes ele não zeia com purê. Então não dá para eu fazer um outro tipo, uma batata assada. Então a mãe também ter esse olhar, né, de ser auxiliada por profissionais que possam ajudá-la a que a criança tenha uma relação mais positiva, né, comer junto com a criança,
né? Criar essa oportunidade, deixar a criança curiosa. Que cheiro tem? Né? De onde está vindo esse cheiro? Né? Quer conhecer? Quer ficar amigo? Quer pôr o dedinho? Né? Estimular isso. Ah, tá bom, porque toda a pressão que é feita sobre a criança, o tiro, como a gente fala, o tiro sai pela culatra, né? Sim. A criança perde o interesse, né? Ela se sente pressionada. Então, criar esses momentos de refeição em família, de curiosidade, de motivação, é o que vai garantir uma relação mais positiva, né? E que vai fazer com que essa criança, a longo prazo, né, possa entrar na escola, possa se interessar pela hora do lanche, possa sentar socialmente com os amigos, né? E não o contrário, né? Vou pôr na escola para ele aprender a comer, que normalmente é o que acontece, né? Então é isso. E é um momento onde tem a participação de todos os personagens, os pais, o pediatra, a fonoaudióloga, uma nutricionista, Feminista, né? sim, Tem terapeuta ocupacional também, quando a gente isso. tem questões sensoriais, né? Eu vejo assim, o prematuro, ele tem muitos desafios, dependendo ainda da idade que ele nasceu. Mas hoje em dia, nós temos muitos recursos, muito como ajudar essas famílias, né? Muita orientação. Há muitos anos, quando eu me formei, imagina, há 30 anos, onde nem ouvi, nem existia o trabalho da fono, nem da nutrição, né? Uhum. Ainda era muito complexo. Hoje em dia, há muito que se fazer, há muita esperança, né, para essas famílias de auxílio, de tratamento. Então, assim, eu acho que isso que é importante a gente divulgar. Não precisa ficar distraindo seu filho para comer, tem uma outra saída, né? Tem ajustes que podem ser feitos, tem quem possa te ajudar, né? Diminui a ansiedade. A gente faz até meditação com as mães antes delas alimentarem os filhos. Porque às vezes a mãe entra num grau de ansiedade, que apesar quanto a criança comeu, a gente fala, calma, vamos primeiro, né? Crianças que vomitam em todas as refeições, né? Aí chega lá no instituto e não vomita. Aí a mãe fala, quero te levar para minha casa. Com você ela não vomita. Eu falo, não, é porque eu não estou pensando que ela vai vomitar. Eu sei como é na sua casa, eu já pego o balde, o panela. Como é que você Já está sabe? predisposta, Já está né? predisposta. É o medo, né? São as nossas emoções. A criança capta É, isso. Então, todo claro. esse trabalho é importante, né? Porque no fim dá certo. A experiência tem mostrado assim que os bebês comem e criam uma relação positiva com os alimentos, né? Que sempre dá tempo de reverter também. Que bom, Patrícia. Claro, claro, quanto antes, né? Por isso que a gente fala, Uhum. nós atendemos crianças até os 5 anos, né? Então, claro, quando uma família chega com uma criança com 4 anos, é possível? É mais complexo? Sim, é mais Sim, complexo por conta dos registros que essa criança sim, fez, sim, sim, né? Que ela sim. já chega falando, eu não gosto de comer é Uhum. chato, né? Eu parei de comer, eu sou prematuro, né? Então eu já vem com esse rótulo, né? Sim. Prematuro, eu não gosto de comer, eu sempre dei trabalho para minha mãe, né? Quem gosta de comer é meu irmão. Então, Aham. quanto antes eu pego um bebê em fase de introdução, é muito mais tranquilo para não causar muitos registros, né? E tirar esse rótulo, né? De ser difícil para comer, de dar trabalho para comer. Sim, que é importante a gente falar disso desde o início, então, já alertar, né, os pais de bebês prematuros que tenham esse cuidado, essa atenção, né, desde o início, mesmo quando o Uhum. bebê ainda está com leite materno, né, tomando uma madeira, que nesse Uhum. momento, né, essa observação deles vai fazer toda a diferença para ajudar a ser um processo bem tranquilo de transição, né? Vou te pedir para Isso. aproveitar e falar, Patrícia, sobre os teus livros, que são justamente sobre isso, né? Uhum. Que é para ajudar as famílias, para ajudar os pais. Então, se tu puder nos contar sobre os livros. Tá. O primeiro livro que eu escrevi é Porque Meu Filho Não Quer Comer, Uma Visão Além da Boca e do Estômago, né? É de 2017. Esse livro eu escrevi justamente para as famílias, né, que vinham me procurar muitas vezes, já tendo passado por dezenas de profissionais, sem encontrar, na verdade, uma razão para a dificuldade alimentar do filho, né? Acabavam fazendo várias terapias, sem conexão uma com a outra, né? Então, esse foi o primeiro livro. E agora eu lancei um outro livro com a minha mentora, que é a Suzane Mores, no encontro que nós tivemos agora, que acho que está aqui, A Criança que Não Quer Comer, compreenda as interconexões do seu universo para melhor ajudá-las. As duas vendem na editora Saraiva.
na livraria Saraiva e Cultura, então é facilmente encontrado. É informação, conteúdo que pode auxiliar os pais aí nessa jornada. É gostoso que eles chegam no instituto e falam, ó, meu filho é desse capítulo aqui, ó. Eu descobri o que ele tem. Né? Que é importante, muitas vezes, conectar as coisas, né? Sim, Então é isso. que legal. Muitas informações importantes, foi bem rica a nossa conversa. Quero te agradecer de coração. Muito bom te ter junto com a gente, né? As famílias são super beneficiadas com esse tipo de conversa. A gente está trazendo à tona um tema que é tão importante, que é a prematuridade. O Brasil, né? Sim. Para a gente é super importante, 350 mil prematuros nascendo todo ano, então temos muito que falar disso e é muito bom poder ajudar as famílias nesse sentido. Sim, Muito obrigada, Patrícia. eu que Doutora Patrícia, agradeço. maravilhosa. E algumas perguntas que a gente conseguiu anotar, a gente vai tentar colocar depois num post para poder esclarecer os principais pontos e não Sim. deixar ninguém com dúvida. Não, conta comigo. O que eu puder depois responder por e-mail ou mesmo por aqui, eu faço porque o objetivo mesmo é informar essas famílias e ajudá-las para minimizar, né, sofrimento, dor. E hoje em dia a gente já tem uma rede aí de profissionais que pode ajudá-las. Conta conosco comigo, com a minha equipe, para o que precisar, tá bom? Tá bem. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou, que comentou. Foi muito legal. Boa noite para Muito todo mundo. obrigada. Boa Tchau, noite. Tchau.